Oi, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sistema urinário, que, assim como o sistema digestório, é um assunto que ele cai bem pouco no Enem, mas que já caiu, então deve ser estudado. Então, o sistema urinário, ele é o sistema responsável por eliminar substâncias que não vão fazer bem para a gente. Ou então, ele é responsável por eliminar substâncias que estão em grande quantidade. Por exemplo, água em grande quantidade, medicamentos que a gente faz uso. Então, ele é responsável por garantir o equilíbrio das condições fisiológicas do organismo, ou seja, ele vai manter a homeostase do nosso corpo. O sistema urinário ele é formado por estruturas como os rins, em número de 2, mas algumas pessoas podem nascer com apenas um rim e viver normalmente, como se tivesse dois. A gente possui também dois ureteres, que é aquelas estruturas aqui responsável pelo transporte da urina, que é formada pelos rins até a bexiga. Então, a bexiga é um órgão muscular responsável por armazenar essa urina. Além disso, a uretra também faz parte do sistema urinário, que é essa estrutura que vai ser responsável pelo transporte da urina até o meio externo. Então, os rins são órgãos que têm um formato parecido com um grão de feijão, possuem cerca de 10 centímetros de comprimento, e é neles que estão localizados os néfros, as unidades formadoras da urina. Coloquei essa imagem, a resolução não está tão boa, mas é uma imagem interessante para mostrar para vocês que internamente o rim ele é dividido em duas regiões: o córtex, que é a região mais externa, e a medula, que é a região mais interna do rim. E os néfros, eles estão presentes nessas duas regiões. Algumas estruturas do néfron tá apenas presente no córtex renal, como por exemplo, as cápsulas renais, mas algumas partes do túbulo néfrico está presente também na medula renal. E a urina, como é que ela se forma? Então, para formar a urina, envolve 3 etapas: filtração, reabsorção e secreção. São etapas que vão envolver processos ativos e processos passivos. Então, coloquei essa outra imagem que está presente no livro do Amabis. A resolução também não está tão boa, mas a imagem é excelente porque mostra todas as partes do néfron de forma didática. Então, o néfron, ele é a unidade funcional do rim e ele é formado pelo corpúsculo renal, que é essa estrutura aqui, formada pelo glomérulo renal, esse enovelado aqui de capilares, e pela cápsula renal, essa parte azul, que na verdade a cápsula renal é a dilatação da extremidade do túbulo néfrico, que é toda essa estrutura. Então, o néfro é formado pelo corpúsculo renal e pelo túbulo néfrico. Esse túbulo néfrico é subdividido em 3 partes: o túbulo contorcido proximal, essa parte lilás, a alça néfrica, ou chamada alça de Henle, e o túbulo contorcido distal. Então, o sangue filtrado vai formar o filtrado glomerular, e tudo que fizer parte do filtrado glomerular passa por essas estruturas, e substâncias úteis serão reabsorvidas e o que não for útil vai ser eliminado e compor a urina, que chega até o ducto coletor, que leva essa urina até o ureter. Eu vou falar de cada etapa um pouquinho para vocês, bem resumido. Então, a primeira etapa, que é a filtração, que ocorre aqui no corpúsculo renal, como eu já disse, formado pelo glomérulo renal e cápsula renal. E essa filtração, ela ocorre devido à ação da pressão do sangue. Então, o sangue da gente chega aqui pela arteríola aferente, então a aferente está chegando aqui no corpúsculo renal e a pressão do sangue vai empurrar
esse sangue, fazendo com que as moléculas pequenas ultrapassem essas estruturas e seja filtrada, formando o filtrado glomerular, como água, aminoácidos, vitaminas, ácido úrico, ureia e íons também atravessam essas estruturas. É importante ressaltar que sangue e grandes proteínas não conseguem passar por essa cápsula. Então, se eles não passam pela cápsula, eles não é para estarem presentes na urina. E eles retornam para a circulação sanguínea através da arteríola eferente. Eferente está saindo. Aferente chega, eferente sai. Um dado interessante para vocês terem noção da quantidade de líquido que é formado, que é filtrado, é que cerca de 180 de filtrado glomerular é formado por dia, ou seja, o nosso sangue ele é filtrado várias vezes pelo rim. E essa quantidade todinha só vai formar de 1 a 2 litros de urina por dia. Então, a filtração ocorre aqui no corpúsculo renal e é um processo ativo. A segunda etapa é a etapa de reabsorção. Então, a etapa de reabsorção ocorre aqui, nesse túbulo contorcido proximal, que é a parte inicial do túbulo néfrico. Então, células do túbulo contorcido proximal vão reabsorver por transporte ativo algumas moléculas, como a glicose, presente no sangue, no filtrado glomerular, os aminoácidos e outras substâncias úteis ao nosso organismo, além de sais. Um detalhe é que esse transporte é ativo, mas aqui também no túbulo contorcido proximal ocorre reabsorção de água por osmose, ou seja, processo passivo. Então, aqui também ocorre processo passivo. Na alça de Henle, também, ou alça néfrica, também ocorre reabsorção de água e sais. É um processo predominantemente passivo. Então, aqui ocorre mais reabsorção de água. Na terceira estrutura do túbulo néfrico, que é o túbulo contorcido distal, ocorre reabsorção ativa, principalmente de sais. Então, as paredes, e uma característica interessante é que as paredes do túbulo néfrico todinho e do ducto coletor, eles possuem a propriedade de permeabilidade variável em relação à água. Ou seja, é assim, se a gente está em período de sede, ou seja, a gente precisa de mais água, então o nosso corpo, o nosso rim, ele responde o quê? Reabsorvendo o líquido. Então, essas estruturas aqui aumentam sua permeabilidade à água. Se a gente precisa perder muita água, essas estruturas, elas diminuem elas alteram sua permeabilidade. A terceira etapa é o processo de secreção. O processo de secreção também é um processo ativo, que vai ajudar no controle da concentração de potássio no sangue, ou seja, quando eu preciso de mais potássio no sangue, eu aumento a reabsorção, ou vice-versa. Quando eu não preciso, eu elimino mais a quantidade de potássio do sangue. Além disso, o rim ele tem outra função, que é o controle do pH do sangue. O pH do sangue é em torno de 7,4. E essa estrutura ela vai remover íons de próton do sangue, ou seja, se o sangue ele fica muito ácido, ou seja, se há muita formação de ácido pelo nosso corpo, o rim ele vai remover esse íon. A urina ela vai sair mais ácida. Ou esse rim também pode promover a reabsorção de íons de bicarbonato pelo filtrado glomerular, ou seja, vai aumentar o pH, ajudando também a controlar o pH sanguíneo. Então, a formação de urina envolve 3 etapas: filtração, reabsorção e secreção. E dados importantes, assim, por curiosidade, é que, eu tirei do livro do Amabis, é que a urina ela é formada por cerca de 90%
95% de água, ou seja, tem muito mais água do que outras substâncias, 2% de ureia, 1% de cloreto de sódio e 2% de outros sais e produtos nitrogenados, como ácido úrico, amônia e creatinina. Então, outra informação interessante que eu trouxe para cá, é que já caiu em questões de vestibular, não tenho certeza do Enem, mas eu acredito que sim, é a formação das excretas nitrogenadas. Quase todos os animais, eles possuem na urina uma mistura tanto de ureia, amônia e ácido úrico, mas em quantidades diferentes. Geralmente, alguns tipos de animais, eles predominam uma dessas substâncias. E isso está relacionado com a quantidade de água disponível, tanto durante a vida embrionária, como na fase adulta do animal. Por exemplo, dentre essas 3 substâncias aqui, a ureia ela é a mais tóxica. E a gente precisa, nós seres humanos, precisamos transformar essa amônia em ureia, ou seja, deixá-la menos tóxica. A ureia é menos tóxica do que a amônia. E essa transformação, quem faz é o fígado, lá pelo ciclo da ureia. Então, a ureia, ela sendo menos tóxica, ela vai poder ser eliminada de forma mais concentrada. Se a gente precisasse eliminar esses compostos nitrogenados só na forma de amônia, a gente precisaria de muita água para diluir essa amônia, o que é inviável para a gente. Então, mamíferos e anfíbios adultos, eles precisam transformar essa amônia e ureia para ser mais fácil de excretar esses compostos nitrogenados. Já as aves e os répteis, por exemplo, eles transformam a amônia em ácido úrico, que é um composto insolúvel e menos tóxico do que esses outros. Além disso, o sistema urinário, ele também sofre a ação de hormônios, principalmente do hormônio antidiurético, ou também chamado de ADH ou vasopressina, e da aldosterona, que é outro hormônio que tem papel fundamental no sistema urinário. Então, o hormônio antidiurético, ele é um hormônio produzido aqui pelo hipotálamo e armazenado na parte posterior da hipófise. Esse hormônio ADH, ele vai promover o quê? O aumento da reabsorção de água e, consequentemente, ele vai reduzir o volume urinário. Ou seja, se eu estou em um período de muita sede, se eu estou fazendo pouca ingestão de água, o meu corpo responde liberando ADH, promovendo o quê? A reabsorção de água e reduzindo o volume urinário. Então, esse hormônio, ele cai na circulação sanguínea e vai atuar nos túbulos contorcidos distais e nos ductos coletores, reabsorvendo água e deixando essa urina mais concentrada. Então, período de sede, repetindo, período de sede, há uma liberação de ADH aumentada, ou seja, o que é que vai acontecer? Essa urina minha vai ser formada em menor quantidade, porque eu preciso reter água, eu preciso reabsorver água, porque meu corpo está precisando de água. Então, essa urina, ela sai mais concentrada, por isso que quando você bebe pouca água durante o dia, a sua urina, ela fica escura, porque você bebeu pouca água, seu corpo precisa de água, então ele reabsorve e a urina fica mais concentrada, ficando mais escura. Se você faz ingestão de muita água, a pressão osmótica do sangue ela cai e a liberação de ADH vai diminuir. Então, a permeabilidade do tubo e a reabsorção de água diminui. Eu não preciso reabsorver tanta água mais, porque eu já estou ingerindo muita água. Então, a urina sai mais diluída e abundante. Uma informação interessante é que uma substância que inibe a produção desse hormônio pelo hipotálamo é o álcool. Por exemplo, eu acredito que vocês já viram pessoas que consomem álcool, consomem cerveja, por exemplo, e vão constantemente ao banheiro. Por quê? Porque o álcool ele inibe a produção desse hormônio. Se eu inibo a produção desse hormônio, eu produzo mais urina. Eu não estou reabsorvendo essa água toda que eu estou ingerindo. Então, constantemente, a pessoa vai ao banheiro porque está produzindo mais urina. Outra questão aqui é que pode ocorrer
algumas pessoas podem ter essa doença, que é a diabetes insípidos, que ocorre justamente por uma deficiência de ADH, uma ausência de DH. E essas pessoas que têm esse diabetes, elas formam muita urina, são pessoas que mijam em grande quantidade. Vocês vão ver novamente isso aqui melhor na aula de sistema endócrino. Outro hormônio, como eu já citei, é a aldosterona. Mas quem produz e o que esse hormônio faz? A aldosterona é um hormônio produzido pelas suprarrenais, essas glândulas que estão aqui em cima do rim. Cada rim possui uma glândulazinha aqui em cima. Elas produzem esse hormônio aldosterona, que vai promover o quê? Maior retenção de íon sódio. Ele também atua nos tubos contorcidos distais e nos ductos coletores. Por exemplo, se ele retém mais sódio, ele também vai promover uma retenção de água. Então, períodos de sede, de sede não. É isso mesmo. Promove maior retenção de íon sódio. É isso, gente. Obrigada. Dei uma lida no capítulo dos livros, que são bem resumidos, bem diretos, e são legais e tem exatamente o suficiente que vocês precisam para fazer a prova do Enem. É um assunto que cai pouco,